Gente, tá bonito isso aqui, viu? Tá parecendo um jardim. Ainda mais com essa roupa das irmãs do coral aí, vermelho e amarelo, e que misturou com as outras cores, ficou uma coisa muito linda, viu? Louvado seja Deus. Tudo bem, Donília? Boa? É irmã, é? É? Parece muito. Amados, tudo bem com vocês? Eu vou olhar devagarzinho para eu tentar conhecer os rostos que estão aqui. Ela ri ali? Tudo bom, meu irmão? Bem, graças a Deus. Eu tenho orado por tu um tempão, sabia? Eu oro por você sempre. Cadê a mulher? Veio a patroa? Essa é a do casal? É? Tem outra, é? Aí eu acabei com você agora, não vem? É brincadeira, viu? Amados, hoje eu vim com 3 seguranças. Meu cunhado, meu sobrinho e o meu amigo, nosso irmão Fabiano. Fabiano, cadê Fabiano? Fabiano tá ali sentado. Isso. Ontem eu vim com o carro cheio de anjos. Hoje eu vim com seguranças que também são anjos. Ontem, inclusive, nós pregamos sobre os mensageiros, né? Sobre as mensagens angélicas. Principalmente sobre a primeira mensagem, né? E nós entendemos que nós somos anjos sem asas. Obrigado, minha irmã. E nós entendemos ontem nós estudamos a respeito da origem da guerra. Aonde começou? Quem lembra onde foi que começou a guerra? No céu. Ela se estendeu aqui para a terra. Já acabou, não? Não, a guerra não acabou ainda não. Ela está em vigor. Ela está em vigor e o inimigo ele tem usado vários meios para tentar vencer. Só que ele não vai vencer. Ele está derrotado. Ele não está eliminado ainda, mas ele já tem essa batalha perdida. Mas ele é teimoso, ele é tinhoso. Ele vai ser destruído. E com ele, aqueles que não tomarem a sua decisão do lado certo. Algumas pessoas têm medo de estudar o livro de Apocalipse porque acham que tem muitos símbolos, imagens que mete medo, né? Eu mesmo não gostava. Mas depois que eu comecei a estudar um pouco o Apocalipse, eu entendi que é muito importante. E a história vai se encaixando à medida que você vai entendendo. E você entende que todos aqueles símbolos têm uma representação que está em vigor, que está acontecendo em nossos dias. Nós precisamos entender que o livro de Apocalipse, ele não é algo para você deixar sem ler. Mas também não é algo para você chegar e fazer assim, ó, deixa eu ver o que Deus quer falar comigo. Não. Aí você vai falar de Satanás aqui, mas logo Satanás? Não era isso que eu queria ouvir. Então a Bíblia não é para ser lida assim como eu já li no passado. A Bíblia é a palavra de Deus escrita. Nós precisamos pedir a orientação do Espírito Santo, pedir que o Espírito Santo nos dê o discernimento correto. Aquilo que nós entendemos, não podemos fazer um pré-julgamento e simplesmente achar que é aquilo que entendemos. É porque existe um grande problema com nós, seres humanos. É que nós lemos a Bíblia e queremos entender do modo que nos agrada. Deixa o povo desacelerar um pouquinho, eu estou meio agitado. Bom? Se você não ouvir, vai passar batido. Se passar batido, não vai levar o presente. E o presente aqui é a palavra de Deus. Esse é um momento muito importante, porque é muito importante que você diga para a pessoa do seu lado, cala a boca, miséria, me deixa ouvir o sermão. Eu estou brincando, não é assim não, gente. Mas é sério. Às vezes você pensa que é simplesmente uma conversinha, mas o inimigo usa o irmão do lado, a irmã do lado, para tirar sua atenção e você não receber a bênção. Você veio aqui para se consagrar a Deus. Você veio aqui para ser ungido com a presença do Espírito Santo. Imagina você eu ir para Capim Grosso e eu ficar desatento, olhando para um lado e para outro. Amanhã vocês recebem o convite para o velório. Não é assim? Tem que prestar atenção, senão morre. Da mesma forma é aqui. Se não prestar atenção, morte espiritual na certa. Não adiantou ter vindo. Tá bom? Vamos ficar em reverência, desacelerar, esquecer os boletos que tem para pagar. Hoje, amanhã você paga. Né? E crente veaco não vai para o céu, não, vai para o inferno. Tá bom?
Desacelere a sua mente, o seu coração e preste atenção na mensagem. E como eu estava falando, nós temos a mania de querer ler uma passagem da Bíblia e interpretá-la conforme o que queremos. E é por conta disso que tem um monte de denominação. Por que tem tanta igreja, Gil? Você não sabe nem contar, acho que até o computador buga o HD se for contar quanto tipo de religião, de denominação existe. Existem algumas pessoas que querem aprender a ler o Salmo, ler um pouquinho a Bíblia, compra a caixa de som, microfone, ali um ponto, bota na igreja. Não é desfazendo. A palavra de Deus é bem-vinda e deve ser pregada aos quatro cantos. Mas só se fala daquilo que a gente conhece. Nós não podemos pregar a Bíblia por conjecturas. Suponhamos que é assim. Não. Se nós não sabemos, perguntamos a quem sabe. Hoje, com os meios de comunicação que temos, fica bem fácil. Tem muitas pessoas sábias. Mas tem que ter cuidado até quem são essas pessoas sábias, porque às vezes eles vai dar a interpretação dele e não da Bíblia. E a Bíblia se responde, mas algumas coisas você só consegue entender se você for para a história, para a época. Estudar livros que digam qual é o significado daquela palavra. Como foi escrito no grego, no aramaico, qual é o seu real significado. Por exemplo, quando você vê falar assim de fogo eterno. Quem acredita aqui que tem gente no inferno queimando? Pode levantar a mão, não tem vergonha não, pode levantar a mão. Não tenha vergonha não, porque eu sei que tem gente que acredita que fulano morreu e era ruim estar no inferno. Eu pensava assim. Alguém aqui acredita nisso? Não tem. Não tem ninguém queimando no inferno nesse momento. Não existe. Não existe inferno, Gil? Existe. Inferno é sepultura, cemitério de mortos. Não existe ninguém queimando e agonizando no inferno. E não vai você estar no céu. Não é sobre isso que nós vamos pregar, não. Mas deu vontade de falar. Ou o Espírito Santo está mandando. Não vai ter a possibilidade de você estar no céu. Quer ver como é? Suponhamos, eu tenho 2 filhos lindos. O Miguel e o Mateus. Eu falei na ordem ao contrário. Do mais novo ao mais velho. Aí, Deus o livre e guarde. Meu pai gostava de falar isso. Suponhamos que eu vou para o céu e um dos meus filhos que eu amo tanto não obedeceu a Deus, não aceitou a salvação, foi para o inferno. E eu vou estar no céu durante toda a eternidade, eu, minha esposa, mas o outro filho, e um vai estar lá agonizando no fogo ardente do inferno por toda a eternidade. Tem como eu ser feliz? Tem, dona Papá. Como é que uma mãe, um pai vai estar no céu e saber que o filho vai estar queimando no fogo ardente do inferno por toda a eternidade? Sabe o que é isso? Má compreensão da palavra de Deus. Nem sempre o que diz eterno quer dizer eterno. Se você for lá na Bíblia, você vai ver que Sodoma e Gomorra se queimaram com fogo eterno que não se apaga. Sodoma e Gomorra está queimando ainda? Não. O eterno quer dizer destruição em alguns casos. Existe a eternidade, que é a eternidade. Mas em termos de inferno, inferno é sepultura. O fogo ardente do inferno quer dizer um fogo destruidor, consumidor. Está entendendo? Então, por que tem que entender isso? Porque isso aí foi escrito no grego, no aramaico, depois no grego. Então, se você for pesquisar o significado da palavra, você vai entender. E tem lógica. Vamos lá. Opa aí. Vamos para Apocalipse 14, 6. De novo. Amanhã nós vamos falar ainda sobre Apocalipse. E depois de amanhã a gente vai mudar um pouquinho. Vai ficar mais leve, né? Tá bom? Agora eu lhe digo uma coisa. Tá linda a igreja. Tá bonita. Mas eu quero convidar você para vir amanhã. Porque o tema de amanhã vai desatar um nó na mente de muita gente. Vai desatar um nó. E eu tenho certeza que esse nó muitas pessoas têm. Se você vier amanhã, esse nó vai ser desatado em nome de Jesus. Amém? Quem nos visita que ainda não é batizado, que está nos dando a honra da sua presença, faz assim com a mão. Louvado seja Deus por tua vida. Amém. Agora uma pergunta. Desses que nos visita, quem já estudou a Bíblia com algum adventista, faz assim com a mão. Tá faltando um bocado de estudo aqui, viu? Tem 3, só 4. 1, 2, 3, 4 que já estudaram. Foi a senhora que levantou a mão? Já estudou.
A filha da irmã Marlene ali nunca estudou a Bíblia, não? A irmã de Roberto? Ela é tua irmã de Roberto, né? Já estudou a Bíblia? E tu ficou com vergonha de levantar a mão, foi? Foi? Ah, então desculpa. É eu que estou cego ou meus óculos estão ruins. Porque se tem uma coisa que eu sei, que o povo aqui de Mauro Rodrigues, os nossos irmãos aqui, Dilto e Leo e os demais todos aqui, são bem ativos no estudo, né? Isso é bom. A igreja ela só tem fruto se tiver estudo. Porque a igreja adventista não batiza sem estudo. É para que você não vá totalmente desorientado. Ah, mas eu não tenho leitura, não tem problema. A pessoa vai lá, estuda com você, vai lhe explicando e você vai ouvindo. Você pode até não decorar, mas a função da igreja é ensinar, é instruir. Ok? Abriram suas Bíblias em Apocalipse 14? Agora nós vamos fechar os nossos olhos e levar o nosso pensamento a Deus. Oremos. Santo Deus, nosso Pai Criador e Mantenedor, muito obrigado por esse dia de hoje. Obrigado, Pai, pela água, obrigado pelo alimento, obrigado pelo ar que respiramos. Obrigado porque o Senhor nos despertou para mais um dia, cuidou de nossas vidas enquanto dormíamos e tomou conta de nossas vidas durante todo esse dia. Eu te agradeço pela vida de cada pessoa que aqui se encontra. Muito obrigado porque o Senhor os trouxe aqui em paz e em segurança. Eu também te peço por aqueles que não puderam vir, assim como o irmão Roberto e a irmã Neide, que o Senhor os proteja nas suas viagens, na sua correria, que o Senhor coloque anjos ao redor deles, aonde quer que eles estejam, possa levá-los e trazer em paz e em segurança. Da mesma forma eu te peço por todos que aqui estão e também por aqueles que não puderam vir. Nesse momento nós suplicamos em nome do teu Filho Jesus Cristo. Por favor, Pai, se faz presente em nosso meio. Nos dá a compreensão da tua palavra, no intuito de aprender para instruir e para cada vez mais nos aproximarmos de ti. Esteja conosco agora. Atende a nossa súplica. Nós te pedimos em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Eu quero pedir ao adulto ou à criança que tiver com esse copo aí, deixa esse copo quieto, pelo amor de Deus. Senão eu vou fazer assim com tua canela, viu? Eu estou brincando que eu sei uma criança. A mãe disse, misericórdia, vai matar meu filho. É brincadeira, moça. Fique em paz, viu? Eu não vou torcer a canela da criança, não. Amados, Apocalipse 14, 6 a 12. Vamos aqui a primeira mensagem angélica que nós lemos ontem, né? E vamos ler de novo. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo, língua e povo. Eu vou repetir. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação, tribo, língua e povo. Quando eu comecei a ser adventista, eu me afastei depois de 7 meses. Porque eu não vi muitas obras, pelo menos na nossa região. Era para ter um centro de recuperação aqui na nossa região. Quando você lê Malaquias 3,10, trazei os dízimos de oferta à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa, eu achava que era para ter um depósito cheio de comida, remédio para dar ao povo. Quem já pensou assim? Mantimento na minha casa. Entendeu agora? Aí eu falava, não, mas era para ter. A função da igreja é exercer a filantropia, é ajudar as pessoas. Imagina se tem um depósito aqui na igreja com cesta básica, remédio, comida para o povo. Quem dava conta? Tu ia plantar cebola, Dilton? Eu vinha para a fila também. Para que haja mantimento na minha casa, é para manter a casa, manter o evangelho. Aí quando eu entendi que a função da igreja adventista é também sim exercer a filantropia, por isso que tem o Ministério ASA, Ação Solidária Adventista, entendeu? Se ele faz pouco é porque talvez você está ajudando pouco. Quer que ele faça muito, ajude muito. Eu entendi isso depois. Mas a principal meta da igreja adventista é essa primeira mensagem aqui. Pregar o evangelho a todo mundo. Não é à toa que eu saí de casa e vim aqui, não só foi uma vez. Eu já tenho anotado quantos sermões já preguei aqui em Mauro Rodrigues. Vai passar dos 30. Você não está enjoado da minha cara ainda? Chuta esse cururu, gente. Eu tenho tudo anotado. Sabe por que eu venho? Não é porque eu quero me aparecer, não. Se fosse para me aparecer, eu mandava uma foto.
É porque eu tenho que entender o chamado do mestre, tenho que ir ao mundo levar o evangelho. E eu não vou mais longe porque eu não vivo do evangelho. Mas é justamente por isso que tem que ter o dízimo, para que o evangelho seja pregado a todo mundo, tribos e línguas, povos, tribos e línguas e nações. Vamos para a parte, o versículo 7. Dizendo em grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Adorai, adorai. Grava aí, viu? Agora a segunda voz. Seguiu-se outro anjo, o segundo dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Agora a terceira. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Nem de dia, nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em... Nós estamos lendo que livro da Bíblia? É no Novo ou no Velho Testamento? Mas eu já vi alguém dizer que os mandamentos é coisa do passado, não tem mais serventia. Você já viu alguém falar isso? Já, eu já vi. João está mentindo? Divinamente inspirado por Deus, levando para o povo a mensagem de Cristo, que Cristo lhe deu. E ele diz aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Não é só os que guardam os mandamentos de Deus. É preciso ter a fé em Jesus, porque uma coisa não funciona sem a outra. Está entendendo? Amados, essas mensagens têm caráter de urgência. Nós podemos classificá-las como urgente, universal e apelativa. O que é apelativa? É convidar, é clamar que as pessoas se decidam o quanto antes. Você sabia que eu ficava meio inseguro de querer pregar o evangelho? Porque diante de tanta igreja, de tantos líderes ladrões, que usurpam a fé alheia, que vendem Cristo, que vendem o óleo ungido, a água do rio Nilo. E eu tenho, inclusive eu recebo algumas mensagens de um camarada lá, é um camarada que sempre está orando assim. Aí tá lá, pessoal, mano, mensagem da meia-noite, mensagem da madrugada. Um dia eu até fui ouvir, que é bom ouvir a palavra de Deus. Mas aqui e acolá tá passando assim, o Pix de 100, Pix de 150, Pix de 200. Ele vai para os infernos, miserável, para lá. Deixei de assistir. Imagina aí se eu venho pregar aqui para vocês, cadê a televisão? Tem aqui, né? Mas e aí, a gente ia arrumar logo uma maior. Ia botar aqui, ia botar assim, ó, ajuda e ajuda a barraca. Bota um Pix de 100, 150, 200. Sabia que tinha gente que vinha? Vinha. Aí eu digo, rebanho de besta. Porque não era para vir. Mas Gil, o pastor recebe. Ele foi designado para isso. Para receber, para viver do evangelho. Mas o pastor adventista, ele não pode nem falar em dinheiro aqui na frente. Já veio aqui alguma vez falar de pedir dinheiro? Não. Mas você chega numa igreja e a pessoa vai orar por você. Vai lhe vender um copo com água benta. Dizem que é benta. Mijo de sapo. Dizem que você vai ficar curado das suas mazelas. Lá que você besta, presta atenção, tenha fé em Cristo. Fica rico. Para que ficar rico se vai morrer e largar tudo aí? O fogo vai queimar tudo. Ficar rico é bom. Pois é, tem gente de todo jeito. Aí o cara manda para mim, o cara está orando por mim, mandando eu fazer um pix de 100, de 200. Não, pelo amor de Deus, está repreendido. É muita ignorância seguir gente assim. É muita ignorância. As bênçãos do Senhor não é comprada. Existe sim dízimo e oferta para manter a obra.
para que o evangelho seja pregado, porque tem que pagar energia, tem que construir igreja, tem que pagar o salário do pastor, que não é tão exorbitante assim, pelo menos da igreja adventista, eu já falei sobre isso. Não já falei? Quem quiser pesquise. Eu não preciso defendê-lo. Não preciso. Agora, quando você vai numa igreja que tem um pastor que ganha 10 salários mínimos, 15 salários mínimos, gente, isso é amor pelo evangelho? Ele está pregando o evangelho por amor para ver resgatar almas? Não, ele quer comprar Corolla novo, Hilux, e quer curtir com o dinheiro dos fiéis. Aí então, como eu estava dizendo, eu ficava meio receoso, porque algumas pessoas diziam que eu ganhava dinheiro para pregar o evangelho. Ainda tem alguns idiotas que me chama de pastor e diz, a coisa tá boa, né? Não para de pregar, o negócio está entrando. Eu disse, só sou na casa da tua mãe, miséria. Porque aqui não está entrando nada, está entrando as bênçãos do Senhor. Ó, desculpa a minha linguagem, que é porque eu sou meio... Mas é assim mesmo. Você está entendendo? A gente prega por amor. Existe o evangelista, sim, que ele para seus afazeres, para suas atividades, para viver do evangelho. É justo que ele receba, mas um valor que você entenda que é normal, justo. Tá entendendo? Mas ele, não, eu vou fazer uma semana de oração no Mauro Rodrigues, vai me dar 3 mil conto aí, tá bom? Fala sério. Vai pescar, dá uma enxada a ele para trabalhar. Vamos lá. Amados, como eu estava dizendo para vocês, essas mensagens aqui, ela tem caráter de urgência, universal e apelativa. Apocalipse, assim como no livro de Gênesis, em Apocalipse nós vemos que trata, ou melhor, Gênesis, nós vemos que trata do início da história. Não é isso? O início de tudo. O livro de Apocalipse, ele aborda agora o final da história. Qual é a semelhança entre Gênesis e Apocalipse? É que os acontecimentos da história de Apocalipse falam do tempo do fim, né? Aborda o fim dessa história. Porém, um fim, Apocalipse só faz medo, sabe para quem? Quer saber? Para quem quer ficar de fora. Eu falei que Jesus ia voltar, falei ontem aqui. Bem-aventurado aqueles que lêem, que ouvem, que guardam as profecias contidas nesse livro. Existe uma classe de pessoas que não vai ser bem-aventurado. O que é aventurança? Ser feliz. Existe uma classe de pessoas que serão infelizes quando Jesus voltar. Você quer saber quem é? Aqueles que estão achando que tem tempo para decidir depois. Aí tem uma coisa que Deus não faz por você. É forçar você a ser salvo. Ele não força. É você que decide. Se você pensa em tomar uma decisão na igreja adventista, mas não toma por causa do sábado, eu quero dizer, você é tão miserável como eu era. Você não vale o pirão que come. Desculpa falar assim, mas eu era assim. Porque Deus te deu 7 dias para tu trabalhar. E se por causa de um tu vai morrer de fome, que fé é essa? E por conta de eu duvidar, achar que não tinha necessidade de guardar o sábado, eu lascava no verbo no adventista. Para defender o meu ponto de vista, eu arrumava defeito. Mas Deus me pegou pelo mocotó e disse, agora tu vai pregar o meu evangelho. Fez igual fez com Paulo. Agora tu vai pregar, moleque, para tu mostrar. Pois é. Aí eu tive que fechar os 2 comércios, a barraca e a loja, parar de vender ingresso, que vendia mais dia de festa, e vim pregar o evangelho. Faltou comida em minha casa? Falta não. Porque o Deus que nós servimos, Ele é o dono do ouro e da prata. Amém? Então não fica com o pé atrás não. Confia no Senhor. Entrega o teu caminho a Ele e o mais Ele fará. Amados, como eu disse, Apocalipse aborda o tempo do fim. Quando tudo isso terá um fim. Mas existe uma notícia boa. A notícia boa é que vai ter um fim para esse mundo. Um fim provisório aí de 1000 anos. Mas nós teremos a nova terra para desfrutar. Depois que nós voltarmos do céu, quem tomou estudo já sabe. Nós iremos habitar aqui nessa terra restaurada. Não vai ter pranto, nem dor, não vai ter doença nenhuma, não vai ter fuxico, não vai ter morte, não vai ter filho drogado, não vai ter traição, porque a nossa natureza vai estar transformada para viver a natureza verdadeira que Deus colocou no ser humano. A natureza benéfica, sem estar contaminada com o pecado. Amados, o nome Apocalipse significa revelação de Jesus Cristo, a qual foi dada para revelar aos seus servos sobre os acontecimentos do tempo do fim. Essa mensagem foi revelada ao seu discípulo amado João,
por volta do ano 95, depois de Cristo foi crucificado, depois de Cristo. Isso ocorreu quando João foi preso, exilado, eu até já comentei isso aqui, na ilha de Patmos. Por que João foi preso? Porque quando Cristo foi crucificado, os discípulos se incumbiram de pregar o evangelho. Está lá em Mateus 28, 19 a 20. 18 a 20. Ide por todo mundo e fazer discípulos, não é isso? Então eles aceitaram a ordem do mestre e foram, mas eles começaram a ser perseguidos. E o último dos discípulos era quem? João. Pedro já havia sido crucificado de cabeça para baixo em Roma, Paulo já tinha tido sua cabeça degolada, Tiago também degolado, Estevão apedrejado, todos estavam mortos. Mas já tinham centenas e milhares de seguidores de Jesus, porém espalhado por todo o mundo. E João, por ordem de Domiciano, Flávio Domiciano, imperador de Roma naquela época. Lembra que quando eu disse que a guerra começou no céu, lembra lá? Que eu falei no primeiro dia? E ela veio para a terra e agora Satanás ele começou a usar outros meios para tentar destruir o povo de Deus? Você vai entender nessa mensagem de hoje que ele está tentando, ele está tentando e tentará. E você nem vai perceber que é ele que está agindo. Nessa época, quem era que estava agindo por conta de Satanás? Domiciano, o Império Romano. Pegaram João, jogaram no tacho de azeite quente para matar. Saiu limpinho, parece que tomou foi banho. Ele ficou furioso e mandou aprisionar na ilha de Patmos. João agora precisava mandar o que ele recebia de Cristo, a mensagem para o povo que estava pregando o evangelho pelo mundo. E então foi quando surgiu as mensagens através de símbolos. Por que símbolos? Eu não expliquei ontem, era para explicar. Porque se a guarda do Império Romano pegasse uma daquelas correspondências, o que ia acontecer com João? Escapar do azeite é uma providência divina, mas vacilar para tentar o Senhor, não tentarás o Senhor teu Deus. Aí já é demais, né? Deus te livrou de uma morte, aí tu vai, sobe no porte e pula de cabeça para baixo. Aí tu tá com brincadeira. Então João, ele foi o que ele, inspirado por Deus, ele começou a mandar essas mensagens de Apocalipse para o seu povo, para os seguidores de Cristo, por todo mundo, para pregar o evangelho. Por isso que é baseado em símbolos e personagens. Então era por isso que a mensagem não era tão nítida para que os guardas pudessem entender. Para entendermos o livro de Apocalipse, especialmente as 3 mensagens angélicas, precisamos entender que esse livro, assim como outros, fazem alusão ao que eu estou falando aqui, a vários personagens e símbolos. Muitas vezes vemos referências à Babilônia, certo? Bestas, não só uma besta, vinho do furor e entre outros. Se voltarmos para Apocalipse 12, nós veremos lá sobre a guerra, que eu já falei ontem, que se iniciou no céu, estendeu para a terra. E aqui na terra, seu início foi a partir do pecado, ok? Do pecado. E tem se desenrolado durante toda a história. Satanás agiu primeiro através de quem? Aqui na terra? De quem? Lá no Éden? Primeiro foi através de quem? De Eva. Foi de Eva. O primeiro pecado foi o de Eva. Ali já era, quem foi que se encarnou na serpente e enganou Eva? Seduziu Eva. Satanás. Aí você fala, mas Eva comeu a fruta porque era muito bonita. Gente, ela estava no jardim cheio de fruto. Sabe por que foi que ela comeu? Porque ele disse que no dia que ela experimentar, seria como Deus. Aí tem um bocado de pessoas que falam assim, eu quero ser crente, mas eu não vou para a igreja adventista não, que eu vou ter que trabalhar no sábado. Eu vou para aquela ali que não precisa. E Deus é tudo igual. Toda igreja é igreja. Só existe um Deus. Todo dia é dia. Vai, besta. Depois tu não diz que eu te avisei, que eu não te avisei. O pecado não estava no fruto, estava na desobediência. Se Deus separou um dia, esse dia tem que ser observado. E quem está dizendo não é eu, não é a Bíblia. Até que você me prove ao contrário, eu vou dizer, é o 7º dia que deve ser observado. E o fruto não era para ser comido, e comeu. A desobediência fez com que o pecado entrasse. Depois, através de quem veio o outro pecado? Caim. Caim matou quem? O irmão matou Abel. E durante a história surgiram vários reis, vários personagens que foram se desenrolando como um instrumento de Satanás. A história se desenrolou e depois chegou em quem? Em Herodes. Lembra que Herodes, quando os magos chegou até Belém para ver a criança que nasceu?
ele disse para Herodes que o menino Jesus seria o rei dos judeus. Ah, Herodes disse, como é que é? Rei de quem? Não, o trono é meu, ninguém vai tomar conta disso não. Vão saber onde está essa criança para que eu possa adorá-lo também? Ó, como o cão é astuto, usando Herodes. E o que aconteceu naquela época? Os magos, orientados pelo Espírito Santo, voltaram por outro caminho e Herodes ficou à deriva esperando eles voltar. Quando percebeu que não voltava, mandou fazer o quê? Matar todas as crianças de certa idade para baixo. Morreram centenas de crianças, porque ele queria matar o Filho de Deus. Você acha que Herodes estava agindo simplesmente porque ele era ruim? Não. Porque ele se tornou ruim porque ele deixou ser conduzido por Satanás. Igual a Herodes está cheio de pessoas que deita como um cavalo, levanta como um jumento. Não ora, não lê a Bíblia, vive em função só de ganhar o dinheiro e gastar o dinheiro. Essas pessoas estão suscetíveis a qualquer momento agir em nome de Satanás, mesmo sem saber, porque não estão se preenchendo com a unção do Espírito Santo. Estão desprovidos, estão vulneráveis às investidas do inimigo. Ou você convida Deus para tomar conta da sua vida, ou você deixa a porta aberta e Satanás entra. Ele nem precisa que você chame, porque ele é entrão, é abiúdo, ele é metido, é intrometido. O Espírito Santo não, ele só vai onde é chamado. O espírito do capeta não, ele vai onde ele acha espaço. E muitos homens, muitos personagens da Bíblia foram instrumentos de Satanás, porque não viviam na presença de Deus. Você não acha anormal tanta maldade nesse mundo? Você não acha estranho? Aí você fala assim, mas tem gente na igreja que comete cada crime. Eu falei aqui ontem que está cheio de crente por aí. Não tem um monte, mas poucos cristãos. Satanás também é crente, ele crê que existe um Deus. Lá em Tiago fala, ele tanto crê que estremece, porém ele não é obediente. E o que tem de crente que crê em Deus, mas está se comportando como capeta, porque não é obediente, tem assim, ó. Você não tem que ser crente como assim diz você, é como assim diz a palavra de Deus. Amanhã você vai entender, amanhã você vai desatar o nó da sua mente. E se você for uma pessoa sábia, você vai entender que dá tempo de se corrigir. A igreja adventista, a igreja no que se trata de doutrina, ela é perfeita. E eu estou falando para quem vai assistir esse vídeo, ou está assistindo, e para quem está me ouvindo. Duvida, aceita o estudo bíblico. E eu vou te provar na Bíblia, não é o que eu penso, é o que diz a Bíblia. A igreja adventista tem a doutrina perfeita, mas tem os crentes imperfeitos, porque nós somos seres imperfeitos. Depois do pecado, não existe perfeição no ser humano. Todos nós, mesmo tentando viver na presença de Deus, nós falhamos. No que se trata de doutrina, ela tem a doutrina perfeita. No que se trata de membro, ela é tão imperfeita quanto a que você vai. Ou não vai. Eu lhe digo porque eu estou aqui dentro. Ou tem alguém que levanta a mão e diz, eu sou perfeito. Diga aí. Eu pego um badog. Não diz não, porque nós somos imperfeitos. Somos fracos. Mas sabe o que é bom disso tudo? É que você está aqui. E se você está aqui, significa que você está tentando se aproximar de quem é perfeito. Amém? Importante é isso. Amados, nós temos que entender que nós ainda estamos em guerra. A guerra começou, eu falei para vocês que ela foi se desenrolando, chegou em Herodes, não é isso? Agora sim, Satanás ele não desiste, viu? Presta atenção, Satanás não desiste. Assim como Cristo não desistiu de você, de te salvar, Satanás não desistiu de te destruir. Engana-se quem achar que você está invisível aos olhos do inimigo. Da mesma forma que Deus está olhando para você, no meio de milhões e milhões de pessoas, você pode estar na maior festa, você pode estar no meio da maior multidão, está ouvindo? Você pode dar uma piscadinha de olho para aquela gatinha que passou, só ela e você viu, vai achando, o anjo já anotou, bicho, tu é casado, deu uma piscadinha para quem não devia, o anjo do Senhor ficou triste.
O anjo do capeta anotou e deu risada. Esse aqui está quase entrando no meu caminho. É só questão de oportunidade. Os olhos do Senhor estão sim sobre cada um de nós. Mas não se iluda, o do capeta também. Por isso nós temos que policiar os nossos olhos, policiar os nossos pensamentos, os nossos olhares, a nossa maneira de viver. Nós seguimos para onde? Olhamos. Amados, o inimigo está tentando destruir sim a criação de Deus. E para isso ele tem usado meios que você talvez não esteja percebendo. Por 2 vezes ele tentou destruir o filho da mulher. Quem é o filho da mulher? Jesus. Ele tentou destruir quando era pequeno, não conseguiu. E depois ele tentou destruir na cruz. Porém, ele o derrotou na cruz. E já que ele não conseguiu, ele já sabe que é derrotado. A sua investida agora é contra a mulher. E quem é a mulher? A igreja. E quem compõe a igreja? Nós. No final da leitura nós lemos aqui que diz o seguinte: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em quem? Em Jesus. Eu ficava com a raiva do crente adventista quando ele dizia assim: nós somos a igreja verdadeira porque nós guardamos os mandamentos de Deus. Esse rebanho de besta se acha melhor do que os outros. Nós tentamos. Nós tentamos. Nós temos a igreja verdadeira no quesito de doutrina. E nós achamos e cremos que somos a igreja verdadeira, porque nós estamos tentando atender o pedido do mestre. Lá em João 14:15 ele diz o quê? Se me amais, quem falou? Jesus. Jesus falou. Se tu me amas, guarda os meus mandamentos. E você só vai conseguir se você primeiro amar. Cadê Fernando? Não vem não? Quer ficar rico mesmo? Deus abençoe. Amados, eu gosto de falar sempre. Eu sou casado e bem casado. Olha o tamanho do bambolê. Isso impede de trair a minha mulher? Me impede de trair? Não. Impede, Luiz? O que é que impede de amar, de trair a minha mulher? O amor. Se eu amar, eu não traio. Por isso Jesus disse: se tu me amas, guarda os meus mandamentos. Sabe qual é o segredo para você não sair da igreja? E sabe qual é o segredo para você entrar na igreja? É amar Cristo. E o segredo para você tentar guardar os mandamentos de Deus é primeiro você amando a Cristo. Eu lhe digo uma coisa, vale a pena. Talvez você está só ouvindo, está sendo educado porque veio aqui a convite de alguém, mas eu vou te dizer uma coisa. A vida é feita de oportunidades. E nós somos os responsáveis por nossas escolhas. Muitas pessoas gostariam de estar aqui onde você está agora para ter a oportunidade de escolha a qual você está tendo. Muitas mães... Eu soube um caso aqui numa cidade próxima. Presta atenção nessa história. Real. Eu preguei aqui próximo, eu não vou falar exatamente aonde para você não chegar na família. E quando eu terminei de pregar, uma senhora me chamou e disse: você falou algo aí, e eu me lembrei de uma história. Eu sou adventista, ela falou, a senhora, há mais de 30 anos. Fala quase 40 anos. E eu tinha 2 sobrinhos, eram pequenos. E eu sempre os trazia para a igreja. E a mãe era de uma outra igreja. E ela disse que ela nasceu naquela igreja, ela ia morrer naquela igreja e que filho dela não ia ser crente. Ela preferia vê-los mortos do que ser adventista. E eu digo, não faça isso não, cunhada dela. Não fala uma besteira dessa não. Não. Eu prefiro ver morto do que ser crente. Ela não trouxe mais para a igreja os filhos, os sobrinhos. O tempo passou, as crianças foram chegando à adolescência, depois juvenis, depois rapazes. Quando o mundo começa a ficar atrativo e a gente começa a enxergar as cores do mundo, e depois que começa a sair da fase da puberdade, começa a achar que tem prazeres carnais que vale a pena.
E começaram a usar drogas. Começaram a se envolver com a droga. E quando o jovem começa a se envolver com a droga, ele entra num efeito alucinante. No momento que ele usa, não tem sensação melhor. Você já usou droga, Gil? Já usei cigarro e já tomei Red Bull com coca, com uísque e ficava doidão. Para mim que é uma droga pesada também. Eu nunca fumei maconha, não é porque eu sou melhor que os outros, não. É porque eu tinha medo de viciar. Se eu viciei no cigarro, imagina na maconha ou na cocaína. Aí eu tinha medo. Já bastava o vício da bebida e do cigarro. Aí eu ia dar mais uma. Mas aí hoje eu entendo que não foi eu não, foi a misericórdia de Deus. E então assim, depois que o jovem experimenta uma vez, dificilmente ele para. Aí depois que o vizinho descobre, já conta pro outro filho, fulano tá fumando maconha. Tu sabe que fulano agora é drogado? Tonília, não encosta naquele menino não, que ele é maconheiro. Já começam as pessoas de bem se afastar desse jovem. Ele vai chegando na idade que precisa trabalhar. Você dá um emprego? Tu dá? Por que eu não dou? Porque você não confia. O pai não confia, a mãe não confia. O que é que acontece? Ele não está vendo. Satanás está agindo, mas ele não está percebendo. Aí ele começa se enredando nos caminhos do capeta. Ele quer usar droga, mas não tem dinheiro. Ele vai vender o que tem em casa ou vai roubar? E muitas vezes a mãe vai chorar junto do sangue do filho. Eu não estou falando jogando praga no filho de ninguém. Eu estou falando a realidade. Tá com raiva de mim, é? Vou afastar daqui. Não. É realidade, porque eu já tenho visto muitas mães chorando. Aí o que aconteceu com essa mãe? Os moleques engrossou o cangote e ela percebeu que eles estavam traficando, usando droga. Trabalho não tinha como, eles nem queriam e nem arrumavam. A polícia veio e matou um. E o outro foi preso. Está no presídio em Serrinha. Essa mãe triste e cansada, depressiva, chamou aquela senhora e disse: como eu me arrependo. Vamos visitar meu filho na cadeia para tu orar por ele. Quem sabe se ele sair da cadeia, ele não vai para a igreja. Você está entendendo o que eu estou falando? Você está pensando que está fácil criar filho hoje? É? Tenta sozinho para ver se você consegue. É você ensinando o caminho andando por outro. Por isso que eu falei ontem e vou repetir hoje. Você pensa que eu tomei a decisão para ser crente porque eu gostava de adventista? Eu tinha pavor de adventista, eu tinha ranço de adventista. Quando eu tomei o estudo, eu vi que a doutrina realmente era bíblica. Mas esse negócio de guardar o sábado, não comer carne de porco, eu era fã de uma feijoada. Todo sábado de manhã, a feijoada era garantida. Foi difícil para me libertar desse gosto que eu disse, prazer que eu tinha. Mas eu vi que meus filhos estavam crescendo e minha esposa cobrando: os teus filhos vai crescer. E o que exemplo tu está dando? Não basta você ser honesto, pagar suas contas e botar comida em casa e dar roupa para os seus filhos. Você tem que mostrar o caminho certo que ele deve andar. E o caminho certo é aos pés de Cristo, se não dá errado. Ah, mas eu tenho visto filhos de crentes. Epa! Nem todo mundo que está na igreja é crente. Que se afasta e vai para as drogas. Tem um monte de crente que vem para a igreja e trata o filho como um jumento em casa. Trata a esposa como um animal. É crente só na igreja. Esse já está condenado às chamas. Mas se você verdadeiramente quer aceitar Jesus para ser uma criatura nova em Cristo, você quer perseverar nos caminhos do Senhor, você está orando com seu filho, você está orando com sua esposa, você está lendo a Bíblia, você está buscando viver na presença de Deus, eu duvido, raramente dá errado. Eu não quero pagar com a língua, mas se Deus do livre guarde vier acontecer isso, de uma coisa eu tenho consciência: a minha parte eu estou fazendo. O inimigo está agindo dentro das famílias. Ah, eu vou para aquela igreja porque aquela igreja não me proíbe de tomar uma cervejinha. Eu não sou de ferro. Lógico que você não é de ferro. Se você fosse de ferro, eu não estava aqui pregando para você. Você não sente dor? Eu estou aqui justamente porque você sente dor, sente tristeza, sente infortúnio. Você morre. E é justamente por você não ser de ferro que você precisa viver na presença do Senhor da vida. Para que, se ainda que você venha morrer, no dia da ressurreição, você ressuscite para a eternidade. Mas eu quero dizer que na eternidade não vai ter graça se o seu filho
o seu marido, a sua esposa e a pessoa que você ama não estiver lá. Você está entendendo? Você que é mãe, você que é pai, você que é irmão, você quer ver alguém que você ama no céu? Falou de Jesus para essa pessoa? Mostrou que ela está trilhando nos caminhos errados? Mostrou que ela está indo para a igreja que agrada o homem e não a Deus? Amados, quando Satanás se viu derrotado na cruz, ele passou a agir através de Roma. Ele agiu primeiro, Eva, Caim, muitos reis, Herodes. Jesus ressuscitou. Os seus seguidores ficou pregando o evangelho. E ele levantou quem agora? Roma. Roma imperial. Depois de Roma imperial, quem foi? Roma papal. Mas esse pregador é doido. Fala mesmo, flores que eu falo. Eu não vim aqui para alisar, eu vim para falar a verdade. Quem está duvidando, embora para a Bíblia, embora para a história, embora para os livros. E você vai entender que eu não estou mentindo. Ele usou Roma imperial, que massacrava os cristãos. Você sabia o que é que Nero fazia? Além de ter matado Pedro, pendurado de cabeça para baixo e crucificado Pedro, degolado Paulo, ele pegava os cristãos, e colocava numa estaca, enrolava, amarrava, enchia de betume, pinche, derivado de petróleo. Mas não era um e nem dois, não. Era centenas de cristãos, nas praças e nas ruas de Roma. E ateava fogo neles, para clarear a cidade, com os cristãos gritando e morrendo. Ele fez isso por muito tempo, depois ele morreu, e foram vindo outros reis. E depois de um tempo, de tanta atrocidade perseguindo o povo de Deus, eu não estou mentindo, eu estou aqui falando e provo o que eu estou falando. Depois que ele parou, ele morreu, foram sucedendo outros imperadores, surgiu outros imperadores que deu poder agora aos bispos de Roma. E disse, você vai ter autoridade agora. Só que ele queria toda a autoridade para ele, os bispos. Aí surgiu a Roma papal. E a partir da Roma papal, aquele que não se prostrasse diante do Papa e não o adorasse como um Deus, era exterminado, queimado na Inquisição, conhecida como Santo Ofício. Você quer saber se eu estou mentindo? Não precisa nem escrever. Chega no Google, lá na internet, o dicionário dos burros, que eu faço parte, eu gosto de pesquisar direto, e fala assim, o que é a Santa Inquisição? Pergunta assim, e escuta. E você vai ver que não tem mentira nas minhas palavras. Satanás usou os imperadores, usou os papas da época. E hoje ele está usando muitas pessoas. E você nem imagina e nem está percebendo que nós estamos literalmente em guerra. Amados, os massacres, nessa perseguição aos cristãos, muitos foram queimados vivos, como eu acabei de falar, jogados aos leões no Coliseu. Tudo isso por conta de adoração. A mensagem diz que temei a Deus e dai-lhe glória. Não é isso? Adorai a Deus, somente a Deus. Só que o Papa queria ser adorado como um Deus. Quem não se submetesse a ele era visto como herege. Herege era amaldiçoado. Mata, queima, para queimar a carne e salvar o espírito. Coisa do cão mesmo, né, rapaz? Aí eu tenho que ter coragem para falar isso. Eu não posso vir aqui e mentir. Mentir não, mas falar a verdade eu falo. A verdade tem que ser dita. E é por isso que tem muitas pessoas sofrendo, porque não ouvem a verdade. E durante o decorrer da história toda, o inimigo vem agindo, e ainda está agindo. E hoje existe a Babilônia. Quando você diz aqui, também esse beberá do vinho da cola de superpotência. Acho que é na terceira mensagem. Seguiu-se este outro anjo, dizendo em grande voz, se alguém adora a besta e a sua imagem. Quem quer saber qual é a imagem da besta? Levanta a mão. Amanhã você vem que eu vou lhe dizer. Você vai ver na Bíblia. Amanhã você vai ver que tem uma imagem sim. Você vai ver amanhã, tá bom? Depois dos imperadores romanos, Satanás usou os papas da época como um instrumento de destruição aos cristãos. Todos que não o adorassem eram mortos através da Santa Inquisição. Essa história está prestes a se repetir.
Todos que não adorarem a criatura em lugar do Criador serão mortos. Satanás executará esse plano através de um líder religioso que quer ser venerado como um Deus a nível global, ou seja, mundial. Em Isaías 14:14 já falava que iria existir esse líder, que ele diz assim, subirei às mais altas nuvens e serei semelhante a quem? Ao Altíssimo. Subirei até as mais altas nuvens. Eu não estou dizendo que é o Papa Francisco. Eu estou dizendo que é o sistema papal. É o sistema papal que fez o massacre e que fará. Quem quer pagar para ver, verá. Amados, na verdade, todo o contexto de Apocalipse 13, que nós lemos o 12, o 14, mas se você for para o 13, é o que nós vamos estudar amanhã, a adoração será um termômetro para medir quem vai obedecer a Deus e aos seus mandamentos ou a tradições. Aqui no capítulo 8, versículo 8, diz: seguiu outro anjo no segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. O que é isso aqui? Babilônia quer dizer o quê? Confusão. Nós estamos vivendo uma confusão religiosa, não? Você olha para um lado e olha para outro e não sabe qual é a igreja verdadeira. Porque você muda de canal, parece só tem canal de igreja. Paco. É vendendo travesseiro, é vendendo isso, vendendo aquilo, vendendo isso. Isso é uma Babilônia, virou uma Babilônia. E por que a Babilônia? Porque, tem dado a beber de todas as nações do vinho da sua fúria e da sua prostituição. Por que prostituição? Prostituição quer dizer se corromper. Se corromper. A igreja verdadeira de Deus, ela tem um sinal, você vai saber amanhã qual é esse sinal. A igreja verdadeira de Deus, ela guarda o quê? Os mandamentos de Jesus. Os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. A Babilônia de confusão, ela fez as pessoas deixar de lado os mandamentos de Deus para guardar os mandamentos do homem. Ela é alicerçada em tradições de homens e não na palavra de Deus. Aí você fala assim, conversa, isso é balela, é conversa de pregador. Vai tirando onda e achando que é. Nós tivemos uma pitada do que vai acontecer no futuro. Na pandemia da Covid. Você viu na televisão, muitas pessoas não podiam sair de casa? Eram que algemadas e presas se saíssem de casa. Alguém viu ou não? Ou foi só eu que vi? Todo mundo viu. Alguém imaginou que isso poderia acontecer um dia? Ninguém imaginava isso. Vai chegar um tempo, ou você adora o homem, ou você vai ser preso, algemado e até morto. Aí você vai dizer, então eu adoro de mentirinha, mas o meu coração é de Deus. Não. Você tem que ser verdadeiro. Ainda que você morra adorando o Senhor, você não está morrendo. Eu já falei sobre isso essa semana. Você está selado em Cristo. E no dia da ressurreição você vai ressuscitar para viver a eternidade ao lado. É questão de adoração. O que vai decidir quem você é quem você vai adorar nos últimos dias. Quem você está adorando? O Criador ou a criatura? Amados, amanhã nós vamos falar mais desse assunto. Eu quero que você entenda que não adianta você acordar 2 da manhã, 3 da manhã para ganhar a vida, só para você realizar os seus projetos, enquanto está um monte de Satanás te rodeando todo dia e você não enxerga. Ele está só esperando o momento certo para tragar a sua vida, ou para lhe seduzir de alguma forma. Pode beber, não tem nada. Pode fumar, ninguém está vendo. Pode pular cerca, que conversa. Tu não é tuberculoso, besta, vai em frente. E depois as consequências são destruidoras. Destrói família, destrói filhos, destrói família de um lado, família de outro. Destrói vidas. Cuidado com os prazeres carnais. Se aquilo que você viu agradou seus olhos, mas não agrada a Deus, repreenda. Pode se tornar em destruição para a sua vida e para a vida de muitas pessoas. Não se preocupe tanto em ganhar dinheiro. Se preocupe em ganhar a vida eterna.
Conta-se uma história, vocês vão cantar, né? Podem se organizar que eu vou fazer uma reflexão enquanto vocês se organizam. Eu quero que você fique bem atento a essa reflexão. Conta-se uma história de um atleta, um corredor. Ele não perdia uma corrida. Era famoso. E ele ia participar de uma Olimpíada, representando o seu país. Mas os seus adversários temiam, porque sabia que a chance de ganhar desse homem era mínima. Mas um deles, muito astuto, assim como o inimigo, disse: eu já sei como vou vencer. E no momento da largada, ele tinha um costume de correr. Ele corria devagar, deixava que os outros seguissem e se cansassem. E depois de um tempo ele dava os tiros, alcançava e vencia. E o inimigo, o seu oponente, correu à sua frente com as mãos cheias de pedrinhas de ouro, pepitas de ouro. Ia soltando uma na frente dele e outra. E ele correndo devagar e vendo que aparecia aqui e acolá algumas pepitas de ouro. E à medida que ele corria e vendo aquele ouro, ele disse: não, para aí, está demais. Ele começava a baixar para pegar as pepitas de ouro. Aquela corrida era muito importante para o seu país. E ele iria ganhar medalhas de ouro, fama e muito dinheiro. Mas as pepitas que iam surgindo no percurso foram impedindo com que ele fosse se esticando. Cada vez mais ele baixava para pegar uma, segurava. E isso ele foi atrasando os seus oponentes, ganhando distância. Quando menos ele percebeu, já era tarde. Ele tinha perdido a competição. E aquele ouro não tinha o mínimo valor do prêmio que ele iria ganhar. Ele perdeu porque ele focou no ouro. E perdeu a coroa de ouro, a medalha de ouro que estava garantida. Gil, o que tem a ver isso comigo? Será que você vai passar a sua vida toda intertido no ouro, em coisas materiais, em querer ter? O nosso desejo pelo ter é insaciável. Se você compra um celular de luxo hoje, antes de você conhecer as funções do celular, já lançam outro melhor. Aí o teu vizinho vai e compra o melhor e você já se sente inferior, você já quer o melhor do que o dele. Você compra uma moto boa 2022, daqui a 3 meses tem a 2023. Aí você já quer a 2023 que o vizinho comprou. E você vai correr atrás, vai plantar alface, plantar cebola, correr, acordar de madrugada, porque você quer a 2023. E depois a 2024. E Deus fica onde nesses planos? Se der certo eu vou na igreja. Se der certo eu falo com Deus. Se der certo eu me apresento diante de Deus. E nessa corrida aqui terrena atrás do ouro, você vai perder o que é de mais precioso. A coroa da vida eterna. Deus não te fez para sofrer e para morrer. Foi por conta do pecado. É você que decide se quer viver ou morrer. Eu
poderia pedir desculpa a vocês, né, por tantas palavras duras. Mas não dá para pedir, não. Porque não tem uma palavra que eu falei aqui que seja mentira. Às vezes você vem aqui para ouvir alguma coisa que te agrade, né? Mas, mesmo que não tenha te agradado, é para o teu bem. Remédio é ruim, né? O sabor. Mas ai de nós se não fosse um remédio. Essa noite você tomou uma dosagem de remédio. E eu espero que você alcance a cura. Você precisa tomar a sua decisão o quanto antes. Eu lhe convido a você vir amanhã. Você vai pensar em não vir. Mas em nome de Jesus eu peço a você que venha. Se você não vir, não posso fazer nada. Tem uma coisa que Deus não vai fazer por você. E nem Satanás. Deus não vai te forçar a aceitar a salvação. Como Satanás não vai te forçar a perdição. É você que decide. E lembre-se, a vida é feita de oportunidades. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai soberano, nós somos os teus filhos, Pai. Estamos num mundo que é uma verdadeira Babilônia. Estamos diante de muitas denominações, muitas igrejas, muitos líderes religiosos, muitos usurpando a fé das pessoas, Senhor Deus, vendendo milagres, comercializando a fé alheia. Ó Pai, o quanto está difícil falar de Ti para o mundo. O Senhor nos confiou a mensagem da cruz para pregar ao mundo, Pai. Mas às vezes achamos que estamos enxugando gelo, Senhor. Porque diante de tanta incredulidade, por conta de tantas falsas religiões, doutrinas espúrias, que têm jogado os Teus mandamentos por terra, para viver a tradição do homem, Senhor. Por favor, Pai, nos diz o que fazer diante dessa Babilônia. Que possamos ter força de vontade para perseverar nessa caminhada, Senhor. Que nós não estamos aqui numa competição religiosa. Nós queremos estar diante de Ti por toda a eternidade, Pai. Por favor, ouve as nossas orações e nos dá força para perseverarmos nos Teus caminhos, Senhor. Que o Senhor possa inculcar na mente de todos que estão aqui, que precisam o quanto antes viver na Tua presença, serem fiéis adoradores, tentarem, Senhor Deus, observar os Teus mandamentos. Eu falo tentar, Pai, porque sabemos que no que depender de nós é impossível, não iremos conseguir sozinhos, mas pela misericórdia do Teu Filho Jesus Cristo, pelo auxílio do Divino Espírito Santo, cada dia, Senhor Deus, nós vamos subindo um degrau em direção a Canaã Celestial. Por isso esteja conosco agora, Pai, e nos capacita para o céu, Senhor. Abençoa cada família aqui representada. Esteja com cada pai, cada mãe, cada filho. Que todos que estão aqui possam sair preenchidos da Tua palavra, no desejo de ter um encontro contigo, Pai, para viver em paz e harmonia uns com os outros aqui nessa terra e se prepararem para a vida eterna, Senhor. Por favor, Senhor, seja conosco. Perdoa os nossos pecados. Nos dá uma noite na Tua presença e sob a Tua proteção. E se for do Teu querer, Pai, nos desperta amanhã para vivermos mais um dia. E por favor, nos traz de volta aqui à Tua casa mais uma vez, para exaltarmos o Teu santo e maravilhoso nome. Esse é o nosso pedido, Pai. E a nossa oração que Te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família e todos à sua volta. Eu estarei na porta para lhe cumprimentar.